Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 28 de fevereiro de 2026. Hoje nós estamos no nosso quarto dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é Raiz de Amargura. O texto-chave está em Hebreus, capítulo 12, no versículo 15, mas depois a gente vai ler mais alguns versículos de Hebreus. Também vamos ler 2 Timóteo 2 e vamos ler Provérbios também. Irmãs, com muita alegria, mais um dia para a graça e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, com muito carinho, muita responsabilidade, com muita gratidão por todas essas mulheres que estão aí no grupo, por cada uma de nós que estamos aí nos ativando, acendendo a nossa candeia através da palavra, da luz de Cristo, para nós encontrarmos as dracmas perdidas que estão dentro de nós. Estamos iluminando os nossos olhos para enxergar a vida, enxergar que os nossos dias e tudo que temos, tudo que somos, é um presente de Deus e que com o decorrer do tempo, nós vamos aprendendo a degustar cada presente que o Senhor nos dá. Ontem eu deixei aquela imagem, né, para nós e eu espero que você tenha meditado. Vamos continuar meditando nessa imagem. Espero que você tenha ponderado, imaginado, entendido que você é uma candeia, você é a luz do mundo, que você é um vaso nas mãos do oleiro. E nós vamos estar falando sobre isso hoje. Eu disse para a gente também imaginar umas raízes finas. As raízes que eu imaginei, irmãs, que eu não quis desenhar, são muito fininhas, assim. Elas vão se juntando e vão agarrando por fora desse vaso, até que elas acabam tomando o vaso todo ali e entulhando esse vaso. E aí nós vamos falar dessas raízes hoje, e essas raízes são raízes de amargura. Quando eu tive essa visão na minha cabeça e eu disse, que será essas raízes, né? São raízes de amargura. A palavra de Deus diz, então vamos ler Hebreus, capítulo 12, no versículo 15, fala assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Então Deus nos criou para ser um vaso de honra. Deus nos criou para ser esse vaso de honra. Deus quer nos limpar, Deus quer nos encher, Deus quer transformar a nossa vida e nós precisamos ter um entendimento de que nós somos corpo, alma e espírito. Quando eu criei a caminhada de oração, para mim, para minha vida, quando eu assim fui dando forma para ela, o objetivo é alinhar corpo, alma e espírito. O objetivo da caminhada de oração não é só um tempo de devocional, não é só porque está na moda ter devocionais. Criei isso em 2017, mas eu vivo isso. É um discipulado, é um tempo de discipulado. Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, ele deu a grande comissão para os discípulos, ele disse, ide e fazei discípulos. Fazer discípulo é a gente discipular um ao outro, é a gente aprender um com o outro, através da palavra, através da nossa experiência. Eu tive muitos discipuladores, isso é uma coisa que eu acho que a gente não vê muito mais hoje em dia. Eu vim de igreja igrejas, na verdade, né? Eu vim de igrejas que ela te indicava um discipulador. Olha, você chegou aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, eu vou separar a mulher fulana aqui para caminhar com você. Ou às vezes as pessoas já tinham a sua, como é que fala? Conexão, não é? Assim, uma sintonia maior. Então, vocês duas estão se dando bem, vocês vão caminhar juntas. O cristianismo é isso, é discipulado.
é discipulado. E eu acho que está faltando muito isso hoje em dia, né? As pessoas não estamos discipulando umas às outras, estamos vivendo dias difíceis. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriariam, nós não estamos tendo mais tempo uns para com os outros, as pessoas não estão querendo aprender uma com as outras, por mais que está essa avalanche no mundo de muito discipulado, de muito curso, de muitas pregações, de tantas revelações, existe uma palavra em Timóteo que falam mulheres que aprendem sem jamais chegar ao conhecimento. E eu não vou ler o versículo agora, que eu nem me lembro onde está, mas no decorrer da caminhada a gente vai falando, mas procura na palavra que está aí. Então está lamentável essa, essa falta de posicionamento. Parece que a igreja está indo, está avançando, mas o discipulado, aquela base, aquela estrutura. Então, o meu sonho para as mulheres, para a minha vida, é que nós sejamos pessoas estruturadas, pessoas realmente fortalecidas na palavra, com entendimento da palavra para todos os assuntos. Quem chegou agora na caminhada talvez não me conheça. Já falei, né? Meu nome é Rose. Eu gosto muito do judaísmo, eu gosto muito de Israel. Infelizmente, hoje já amanhecemos com guerra em Israel, né? Então, o mundo, cada hora é uma coisa. Estamos tendo tragédias por causa das chuvas em Minas Gerais, em alguns estados, em alguns lugares. Cada hora é um negócio e nós precisamos estar firmes na palavra, nós precisamos estar firmes na palavra, senão nós não vamos dar conta de vencer, de caminhar, e nós precisamos entender que nós somos espírito. Nós temos que ter esse equilíbrio. Eu sou um espírito e eu tenho que viver com a minha vida espiritual, não só uma vida espiritual de rituais. Eu vou na igreja, eu oro, eu dou dízimo, eu jejuo, eu estou cumprindo com atividades espirituais. Não é isso, é você entender, eu sou um ser espiritual. Quando eu acordo, eu sou luz. Enquanto eu caminho, aonde eu caminho, tem que entrar a luz comigo. Aonde eu caminho, o Senhor está entrando comigo. E eu sou um vaso que todos os dias o meu Pai Celestial quer derramar sobre mim algo. Todos os dias Ele quer me encher, Ele quer me transbordar, fazer com que eu transborde para derramar para o outro. Porque o discipulado é isso, é a gente derramar um para o outro aquilo que Deus, é compartilhar aquilo que Deus tem derramado. Então hoje nós queremos falar dessa raiz de amargura, que no meio de tudo isso, a gente precisa viver essa vida espiritual sobrenatural, que é maravilhoso, que Deus quer, mas nós temos a nossa vida física, né? Nós temos um corpo que vai se corrompendo, vai se debilitando, e nós temos a nossa vida emocional. Então, esses três, tem hora que, a maioria das vezes, né? Cada um tá para um lado. Cada um tá para um lado, o corpo tá vivendo um turbilhão de coisas, as emoções também, o espiritual eu não consigo atingir, porque se esses três não estiver alinhado, nós não vamos conseguir entender, nós não vamos conseguir viver a plenitude, e eu quero falar sobre isso. Eu tento, tá, irmãs, de todo meu coração, eu tento fazer áudios menores, mas temos que entrar, temos que avançar. A palavra, quando nós estamos ministrando a palavra, é como se tivesse uma dimensão. A gente vai voando, a gente vai entrar naquela nuvem e de repente a gente tem que romper uma barreira, como se fosse uma película, não sei se é película que fala, sabe aquela casquinha aquela coisinha do ovo bem fininha, que você tem que romper. Muitas vezes vai tirar a gema, por exemplo, para fazer alguma receita, você tem que segurar aquela pelinha bem fininha para romper aquela gema e sair. É isso. Por isso que às vezes demora um pouquinho a entrar. Não adianta eu querer aqui falar
Fala o versículo e pai, tem que esperar e ir, e vai voando até você chegar e romper. Nós vamos receber da parte do Senhor. Então, a caminhada ela é um tipo de devocional que você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Deus vai derramando conforme a vontade dele, Deus vai derramando conforme o seu entendimento. Então, nós já estamos aí pegando pedras preciosas que ele já veio trazendo nesses 4 dias. E então a palavra de Deus disse, vamos ler de novo aqui para a gente entrar, né? Nessa raiz de amargura. A raiz de amargura é o que tem segurado o vaso, tem segurado a gente, tem segurado a nossa vida de romper, de curar o emocional, de romper para o espiritual. Porque muitas vezes nós queremos ser espirituais, nós queremos praticar, a gente pratica atos que acha que vai levar a gente para a espiritualidade e às vezes até te eleva um pouquinho, mas você precisa avançar e para você avançar muito mais, você tem que estar alinhado no corpo, na alma, no espírito e a caminhada de oração ela tem esse objetivo, te despertar, falar, nossa, eu preciso disso. E eu falo, mas porque eu vivo isso, eu vivi isso, eu tive muitos discipuladores maravilhosos ao longo da minha vida, eu ainda tenho, eu amo ser discipulada, eu amo conhecer mulheres que já caminhou algumas milhas ou muitas milhas na minha frente, que pode me ajudar. E como isso eu não vejo mais isso acontecendo muito, essa foi a maneira que eu encontrei de discipular. Junta uma turma, ficamos um tempo e vamos discipulando. Então vamos aqui para falar dessa raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Esteja atento diligentemente, esteja atento. É aquilo que nós falamos da mulher que está procurando a dracma, ela estava atenta. Diligentemente é constantemente, é observar, é fazer aquilo que você pode, porque para que ninguém seja faltoso, para que a gente não caia em falta, e aí a gente separando-se da graça de Deus, a gente acaba separando da graça de Deus, porque é isso que uma raiz de amargura faz, nos separa da graça de Deus, e aí vem brotando e nos perturbe e por muito dela seja contaminada. Então, ao invés, quando a gente deixa crescer a raiz de amargura na nossa vida, ao invés de discipularmos e levarmos o outro à luz, a gente vai contaminar o outro. A gente vai contaminar, a gente vai passar uma muda. Olha que coisa mais horrorosa, né? Misericórdia. A gente vai passar a muda da raiz de amargura. Você começa a caminhar com gente amargurado, você daqui a pouco está ficando também. Você começa a caminhar com uma mulher que murmura dos filhos, murmura do marido, murmura. Isso é raiz de amargura, né? A gente daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. A gente daqui a pouco já está olhando para a nossa vida com desdém, com descontentamento. Mas hoje, pela palavra, hoje eu separei esse dia para liberar essa palavra, que a espada do Senhor, a espada dele que é a palavra, que é cortante, que é mais cortante do que espada de 2 gumes, possa cortar toda a raiz de amargura. E aí nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, de raiz de amargura, porque às vezes a raiz de amargura a gente pensa que é só fiquei entristecido com alguém, fiquei chateado, estou guardando amargura. Eu vou colocar essas raízes que eu vi, não só isso, mas tudo aquilo que nos impede de correr a carreira que está proposta, tudo aquilo, todo pecado, porque é um mal, uma raiz do mal, né? Que quer crescer, quer tomar o nosso coração, quer tomar as nossas emoções. É isso que o pecado faz, nos separa da graça de Deus e faz brotar essas raízes que nos perturbam. Aqui está dizendo que brotando vos perturbe, porque quem tem raiz de amargura, todos nós, irmãs, todos nós, temos que estar lutando todos os dias para nos limpar, para limpar o nosso vaso. Mas tem gente que já deixou arraigar, porque não se limpou, não se limpa todo dia, não é lavado pela palavra todo dia, não consegue chegar diante do Senhor e ser liberto. Isso, quem vive com isso o tempo todo, isso é perturbador, você viver com raiz de amargura. Então vamos falar aqui, vamos ler Hebreus capítulo 12, vamos ler do 1 até o 12, depois para a gente entender mais, para ser limpo por essa palavra. Portanto,
capítulo 12, versículo 1. Portanto, vamos de novo. Portanto, também nós, visto que temos um rodear-nos de tão grande nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, tem uma carreira que nos está proposta. Tem algo para esse vaso fazer, mas tem algo que impede ele de romper, de fluir. Olha, quando você está cheio, que você vai se derramar, até para entregar para o Senhor, né? A mulher do vaso de alabastro, ela quebrou o vaso de alabastro nos pés do Senhor, ela devolveu para o Senhor o que ela tinha de melhor. Até para você dar para o Senhor o que você tem de melhor, fica difícil. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram sentir mesmo a presença de Deus, entender mesmo o evangelho, mesmo estando na igreja há anos. Tem muitas pessoas que não conseguiram ainda ter experiências com Deus sobrenatural, sentir o amor dele verdadeiro, sabe? Saber que ele é um Deus poderoso, um Deus que te ama, um Deus que não consegue entender as verdades do Senhor, porque esse vaso está preso e ele não consegue se derramar, ele não consegue nem ser quebrado na presença do Senhor, e mesmo que seja, às vezes está tão cheio de tanta coisa que você não quer quebrar diante do Senhor. Eu não quero abrir o meu coração. Ou você sente aquele sentimento, Deus não vai aceitar o meu sacrifício, né? Eu sou sujo, eu vivi muita coisa no mundo, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você derrame esse vaso diante do Senhor, que você se limpe para ele encher e depois você quebrar de novo o vaso aos pés do Senhor. Então aqui está dizendo isso, que tem coisas que nos segura, mas que a gente tem que desembaraçar. No capítulo 12, versículo 1 de Hebreus. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia, tá, irmãs? Temos que nos desembaraçar disso para a gente correr a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai-vos atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando as vossas almas. O pecado e as suas raízes, essas raízes fininhas, seja que tipo de pecado for, seja que tipo de coisa que está nos separando da graça de Deus, nos fadiga, desmaiando as nossas almas. E aí nós estamos com a alma perturbada, a alma inquieta, e aí nós não temos quietude na mente, aí a mente está em trevas, e aí nós vamos vivendo aquele caos, e vamos vivendo arrastando, e entra ano, e entra década, e a gente não desfruta da vida que o Senhor preparou para nós. Porque, irmãs, teremos sim a vida vindoura, teremos a vida eterna, gozaremos com Cristo, mas Ele nos colocou nessa terra para viver o sobrenatural, mesmo em meio às tempestades, desfrutar e provar que Ele é bom. Nós somos testemunho vivo, nós somos testemunhos vivos da presença e da glória de Deus. Vamos lá, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A canção que eu vou deixar hoje, ela chama... Peraí, já não me lembro mais. Ela fala, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu não lembro o nome da canção, irmãs. Mas escute essa canção, sabe? Canta, pede ajuda para o Senhor daquilo que você precisa romper. Às vezes é coisa pequena e eu vou começar confessando meu pecado, né? Eu estou num propósito de rede social que eu não posso postar nada, nem comentar nada, nem ficar comentando nada. Eu não posso comentar, não posso, por exemplo, hoje
começou a guerra em Israel. Eu não posso, é um propósito que eu fiz para mim, eu não vou postar, eu não vou comentar. Nossa, vocês viram a guerra, não adianta isso, gente. Eu tô querendo me livrar dessa avalanche de comentário, porque a gente quer dar opinião sobre tudo. Porém, eu acabo que converso com o outro, e ontem eu estava fazendo uma crítica a uma pessoa pública, dessas pessoas públicas aí. Fiz uma pequena crítica, não estava nem denegrindo a imagem da pessoa ou falando uma coisa muito ruim, eu só fiz uma crítica e, e depois me arrependi. Por quê? Porque são pequenas coisinhas que vai nos sujando. Mas o pecado é prazeroso. O pecado é prazeroso. Eu sempre falo isso, gente. A gente às vezes não é realista, né? E qualquer pecado vai trazer prazer para sua carne. Mas a gente tem que resistir. E a palavra está dizendo aqui que Jesus, ele venceu, suportou na cruz, aqui nesse capítulo, ele suportou na cruz, ele venceu, mas que nós, está falando assim, ora, na vossa luta contra o pecado, versículo 4 do capítulo 12 de Hebreus, vocês nem resistiram até o sangue. Nós não temos resistido às pequenas coisas, resistido aos pecados, resistido à nossa própria vontade. E aí fala assim: e estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando por ele és reprovado. Nós estamos tendo essa avalanche de tanto conhecimento, de tanta pregação, de tanto curso, de tanta coisa, mas a gente não tem sido servos obedientes, a gente não mais, nem fala mais de repreensão, não temos sido repreendidos quase, são só mais palavras de muita glória e muito glamour e muito mover e muito que Deus vai te exaltar, né? Mas Deus está falando, quando vocês forem reprovados, não desanima, não. Não desanima, não. E a caminhada de oração, eu sempre falo isso, né? Eu entendo, eu venho com o coração assim, ai meu Deus, eu vou derramar algumas coisas, mas eu sei que eu vou ter que mexer em assuntos que às vezes vai sobrecarregar, parece que vai sobrecarregar as mulheres, né? Parece que vai, você chega querendo receber uma palavra de, eu quero um ânimo, eu quero uma oração, eu quero uma resposta, e de repente você lida com coisa que você fala, mas não era isso que eu vim buscar nesse negócio? Não era isso que eu vim buscar aqui, mas são essas coisas são essa correção do Senhor na nossa vida, através da palavra, que vai nos limpar, que vai nos reposicionar e que vai nos dar armas para a gente ter as vitórias, que vai nos entregar grandes vitórias. Então, continuando, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ele ama, e ele açoita todo filho a quem ele recebe. Então, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, como eu fui ontem, né? Que, minha filha, isso não condiz com você. Porque muitas vezes vai chegar um tempo, às vezes eu uso muito português muitas vezes, mas nem muitas vezes, é muitas vezes. Vai chegar um tempo que você vai crescendo no Senhor, seu vaso vai ser limpo, você vai sendo cheia, e por causa da unção que está ali, você vai abrir mão, você tem que abrir mão de pequenas coisas que parece até que nem é tão séria, mas você tem que abrir mão para preservar a sua unção. Então, que o Senhor ministre no seu coração, para que você vai deixando o Senhor arrancar essas raízes. Enquanto eu vou falando, irmãs, vai imaginando. O que é que me prende? O que é que eu faço? Às vezes é coisa simples, às vezes é uma indisciplina no seu corpo, é uma indisciplina que você ainda não consegue cuidar do seu corpo, é uma indisciplina na sua alma, é um hábito de murmurar, um hábito de ser negativa com você mesma, um hábito de pensar o pior de você mesma, um hábito de abraçar o que os outros falam de ruim de você. Deus é que tem que te revelar. Eu não sei, eu vou falando coisas aqui para te dar uma ideia, né?
Então ele está falando, Deus corrige aquele que ama. Então a gente tem que falar, meu Pai, obrigado, porque se o Senhor está me falando, se o Senhor me constrangiu, é porque o Senhor me ama. O Senhor me ama e eu ainda tô sensível a te ouvir. E aí fala, no versículo 7, é para a disciplina é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filho. Então, quando Deus, chega uma hora que, se Deus ele ficar chamando a atenção da pessoa, corrige, instrui, mostra e a pessoa não quer, ele entrega a pessoa à sua própria vontade, e aí a palavra está dizendo que ele é bastardo, não filho. Porque o filho ouve o seu pai, né? Além disso, tínhamos o nosso pai segundo a carne, que nos corrigia e os repreendia, e nós os respeitávamos. Não havendo de estar em muito maior submissão ao vosso pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhe parece. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade. Então, quando ele nos disciplina, é porque eu quero te dar algo melhor, filho. Eu quero te encher de autoridade, eu quero te encher de unção. Muitas vezes nós queremos viver o sobrenatural achando que só por causa dos atos considerado atos espirituais, porque eu jejuei, eu vou alcançar o mundo espiritual. O jejum é uma disciplina que vai te mover a conhecer mais o espiritual, mas a obediência à palavra e a limpar o nosso coração é o que realmente nos leva à santidade e para ser participante da santidade do Senhor. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropengo. Então, irmãs, você tá fraca, imaginando, eu não consigo, né? Eu não sei o que fazer. Estabelece, vamos nos fortalecer no Senhor, vamos vencer. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nós vamos estar falando de caminho também na caminhada. Uma das coisas que Deus me mostrou nesta caminhada é que a cada devocional, a cada nível que a gente vai entendendo, Deus está pegando esses devocionais e ele está fazendo como assentando as pedras. Deus quer assentar as pedras no seu caminho. Ele quer criar um caminho de glória, um caminho que ele planejou para você. Jesus é o caminho. Nós precisamos andar nesse caminho, por esse caminho. Então, agora vamos continuar aqui no capítulo de Hebreus, capítulo 12, agora vamos para o 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que tremendo. Segui a paz. Se nós não estamos em paz, nem conosco mesmo, nem com o nosso corpo, nem com o nosso coração, nem com as nossas emoções, nós estamos inquietos, nós dormimos inquietos, levantamos inquietos. Se nós não estamos em paz e sem santificar, porque se a raiz de amargura, se os pecados estão envolvendo esse vaso, está crescendo, está entulhando, ninguém verá a Deus. Sem paz e sem santificação, ninguém verá a Deus. E aí você imagina, se nós não estamos em paz conosco mesmo, porque o alvo da caminhada é se conheça, se conecte com você mesmo, se conecta com o seu Criador, com o Deus que te criou. Se nós não estamos em paz, não veremos a Deus. E se não estamos em paz conosco mesmo, muito menos com os outros. Aí nós somos intolerantes, nós não temos paz com a família do marido, nós não temos paz com a nossa família, nós não temos paz com o vizinho, nós não temos paz com o chefe, nós não temos paz com... E assim caminhamos,
mas continuamos na igreja, continuamos nas práticas espirituais, aparentemente, né, irmãs? Muitos, não estou dizendo que é todo mundo, não estou julgando, estou criticando, estou falando que eu vejo, que eu vivo e o que eu luto na minha própria vida, que eu acabei de confessar aí para vocês que ontem eu estava falando mal. Critiquei lá uma mulher, entendeu? É constante, é uma luta constante, constante com os nossos olhos, com a nossa boca. Então, sem paz ninguém verá a Deus, sem santificação. Aí vem de novo o mesmo versículo, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, se nós não praticamos todas essas coisas que eu falei, se nós não entendemos a nossa vida espiritual e que nós precisamos aprender a ser seres espirituais e viver como tal, porque nós somos. Se nós não aprendemos isso e achar que é só prática religiosa, irmãs, a prática religiosa só é farisaico. Os fariseus eram os que mais praticavam as práticas religiosas da época. Vamos falar, por exemplo, do jejum. Jejum, eu amo jejum, tá? Amo, faço jejum, amo mesmo. Hoje em dia, jejum virou moda, filha. Virou moda para emagrecer. O povo tá fazendo jejum aí, povo que nem é crente faz jejum aí, muito mais jejum do que quem é crente. Faz 36 horas, não sei quantas horas para ficar com o corpinho esbelto, queimar a gordurinha. E aí a gente, às vezes, tá fazendo um jejum. Tudo bem, tem que fazer mesmo, irmãs, tanto para bem-estar, eu só estou querendo que a gente desperta e que a gente olhe para nós mesmos e fala assim, eu faço um jejum, como a Bíblia diz, porque a palavra de Deus lá em Isaías fala, porventura é este o jejum que eu escolhi, que você só aflige a sua alma, mas não faz o que eu estou dizendo, o que a palavra está dizendo? Eu só estou fazendo uma comparação, que às vezes a gente acha que uma coisa só está nos santificando, uma coisa só vai nos levar ao auge. É um todo. É um todo. O jejum é para despertar seu corpo, é para dizer: hello, tem alguém que comanda a minha vida mais do que a comida. E aí ele limpa o seu corpo. No que ele limpa o seu corpo, ele limpa as toxinas. No que ele limpa as toxinas, ele já dá uma despertadinha no seu cérebro. Você já começa a ver uma luz no fim do túnel. Se aquilo que estava escuro, já começa a ter uma luzinha. Mas é um derramar. Então, vamos aqui mais. E aí, o que acontece? Se não me perco, né? Não vamos ser portadores de muda, de semente de amargura. Porque aí a gente fala com um, fala com o outro, e nós precisamos nos acalmar, porque aonde passa a muda é a língua da gente, é a nossa língua. É praguejar, é falar mal, é fofocar, é dar uma sentença. Às vezes a gente dá uma sentença ruim sobre pessoa, que a pessoa não vai mudar, ou que essa situação nunca vai mudar, a ira que você coloca sobre falar as coisas, enfim. Vamos lá, versículo 16. E nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Então, aqui está dizendo que se a gente andar dessa forma, sem nos santificar, às vezes nos tornando impuro, deixando a gente ser impuro e profano, a gente cair no mesmo erro de Esaú, que vendeu o direito de primogenitura. Esse vender o direito de primogenitura é muito mais do que uma história. Você está abrindo mão do que Deus criou para você, da sua história, porque a história, tudo bem que Deus tinha ali, já estava decretado que era Jacó que ia viver o que tinha que viver, mas Esaú, ele ia viver, eu acredito que Jacó ia viver independente dele ter comprado o direito de primogenitura, já estava decretado para ele, mas Esaú ia ter uma bênção diferente ali, porque também já estava decretado para ele, porque ele era o primogênito. Então, quando nós andamos no pecado, escolhemos não escolhemos não nos dispor a limpar e não temos essa disposição em dizer, Senhor, me ajude a melhorar.
que é a canção do dia, me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Nós precisamos romper, porque senão nós estamos entregando o direito da primogenitura, nós estamos vendendo, nós estamos entregando, nós estamos abrindo mão de uma história que Deus tem para nós. E depois a gente vai, né, fica aí chorando pelos cantos, porque minha vida não muda, porque aí a gente vai com a comparação, porque é a vida do outro, porque o outro consegue, porque o outro, e eu, e aí ao invés da gente deixar ser corrigido, deixar passar pelo processo, se dispor e deixar Deus trabalhar, a gente acaba abrindo mão. Final do versículo, agora o último versículo do capítulo de Hebreus 12, versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, depois ele arrependeu e queria herdar a bênção, Esaú, ele foi rejeitado, pois ele não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aí ele chorou o leite derramado, porque ele não teve arrependimento, não achou arrependimento genuíno. Então, essa é uma das palavras que eu quero trazer, mas eu ainda tenho que ler aqui 2 Timóteo também, porque hoje nós vamos... eu quero que essa palavra entre no nosso coração para despertar o que está impedindo o meu vaso. O que é que está acontecendo que eu ainda não alavanquei, que eu ainda não consegui romper ainda mais na minha vida. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, alguns versículos, versículo 15. Fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra, irmãs, é para nós manejarmos ela todos os dias, aprender com ela todos os dias. Não é só uma leitura anual, não é só uma leitura para conhecer as histórias. A gente precisa entender que ela é uma arma espiritual e ela todos os dias ela tem algo a nos ensinar, a nos fortalecer, a nos exortar, a nos consolar, a nos encher de fé. Versículo 16 de 2 Timóteo 2. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto, que era duas pessoas aqui que eles estavam citando. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estes pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece sendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro, sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Olha, aqui está falando que há vasos de honra e há vasos de desonra. Aqui está falando para a gente andar como obreiro aprovado. Então, como nós estamos andando? É aquilo que eu falei desses dias para trás, que a gente quer evangelizar o mundo, a gente quer mudar o mundo. Eu sei, eu amaria também, irmãs. Já sofri muito, já chorei muito, já quis muito, mas eu tenho entendido que enquanto eu não for luz para mim, em primeiro lugar, para eu mesma, para o meu interior, para a minha casa, para os meus que estão ao redor. Você já imaginou se cada um de nós for luz para a sua família, para seus vizinhos, para a sua família de materna, de pai, mãe,
para sua comunidade. Já imaginou, cada um fizesse a sua parte, o mundo seria iluminado. Que nós sejamos vasos para honra. Nós precisamos querer ser. Que tipo de vaso você quer ser? Eu quero ser um vaso de honra. E esse vaso de honra precisa ser limpo. Ele precisa ser reposicionado para ele ser cheio. E você é um vaso de honra ou de desonra? Não tem uma coisa mais triste, assim, quando a gente fica sabendo de algo bizarro e a pessoa era cristã? Você fala, meu Deus, são vasos de desonra. O seu vaso está limpo? Ou ele está entulhado das paixões mundanas, das picuinhas que a gente vai sobrecarregando? Picuinhas são pequenas coisinhas que a gente vai deixando entulhar o nosso vaso. Quero ler um último versículo aqui. Deixa eu ver aqui qual é. Provérbios. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Como o devocional ele vai te dando, quase uma escada, você vai subindo, não tem como eu liberar tudo de uma vez só. Às vezes eu não sei nem qual é o devocional do dia seguinte que Deus vai estar trazendo, mas uma coisa que eu quero falar muito, que eu amo falar sobre isso, toda caminhada eu falo sobre isso, é sobre a ofensa. A ofensa, eu vou falar muito sobre ego também, eu quero falar sobre ego. Eu meditei muito sobre ego esses últimos tempos. O ego é o que estraga todo o nosso caminhar com Deus, porque nós somos seres espirituais, emocionais, corpo, alma, espírito. O corpo físico, a alma, nossas emoções, ali está o ego, né? E o nosso espírito, que é essa luz, que é esse vaso de honra que tem que ser. Só que a gente fica vivendo mais entre o corpo e a alma e contamina e apaga a nossa luz. E uma das coisas que acaba com o ser humano é a ofensa. Enquanto nós não formos libertos da ofensa, do ego, que depois eu quero falar com mais detalhe, quero fazer um devocional mais com essa daí, só estou deixando esse tema aí para você já. Porque às vezes a gente pensa, mas o que será que está sujando o meu vaso? Ofensa. Gente, o que você. Olha, as pessoas são tão. Elas se ofendem com tantas coisas. Elas se ofendem em ser ensinada, elas se ofendem em ser questionada, elas se ofendem com qualquer coisa. Mulheres que se ofendem com seus maridos, maridos que se ofendem com suas mulheres, filhos que se ofendem com os pais, filhos que se ofendem com os avós, avós que se ofendem com os seus netos. Vai virando aquele tumulto de ofensa. Mas olha que tremendo, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Se você quer ser livre da amargura, de pecado, uma das maiores, assim, se você vencer nisso aqui da ofensa, você já vai ter eliminado, assim, eu vou chutar 90%. 90% da raiz de amargura, 90% dos pecados, 90% do que perturba a sua alma. Ofensa. Ofensa é o mal que destrói a humanidade. Eu li que os olhos do sábio estão na sua cabeça. E agora aqui está falando que a sabedoria. Então, se os olhos do sábio estão na sua cabeça, então um homem sábio, ele tem o olhar ativado e iluminado. Se ele tem o olhar ativado e iluminado, ele é um homem sábio, então ele tem sabedoria. Se ele tem sabedoria, a sabedoria dá a ele paciência. E se ele tem paciência, a glória dele é ignorar as ofensas. Então, quando ele ignora as ofensas, nada tem poder de segurar o vaso dele. Nada tem poder de sujar o vaso dele. Então, vou deixar essa palhinha aqui. Esse é o devocional de hoje. Que você olhe para aquela imagem novamente, que você ore sobre isso. Tem muita coisa para eu falar, mas eu não estou tendo tempo, não estou conseguindo nem passar ainda a visão da caminhada, né? Para aquelas que não conhecem. E eu vou estar falando mais sobre isso, eu prometo, irmã. Nós temos 50 dias e eu pretendo liberar tudo. Eu não quero ficar com nada do que Deus tem me ensinado nesses últimos 3 anos. Tudo que eu tenho enchido o vaso, eu quero derramar esse vaso na presença do Senhor e quero compartilhar com vocês.
compartilhar com vocês essa ativação em nome de Jesus. Então, essa é a palavra de hoje. Que vocês tenham um abençoado final de semana. Não desistam, não desistam de ouvir o devocional, não desistam de aprender. Compre um caderno, sabe? Anotem, anota aquilo que você aprender, anota aquilo que vier no seu coração. Tenha paciência com o processo, né? Não queira resolver tudo de uma vez. Coloque diante do Senhor aquilo que vier à sua memória. Deus vai te dando estratégia, vai te renovar, vai te dar armas, e é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Aliás, antes de terminar, não posso esquecer de falar aqui. Uma irmã me mandou ontem, uma irmã preciosa que eu amo, ela me mandou ontem uma foto que o vaso dela, na porta lá da casa dela, eu acho, não sei onde que estava, um vaso rompeu, tá? Rompeu do nada, quebrou, porque as raízes estavam estourando o vaso. Olha isso, irmãs. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu faço a caminhada de oração, eu sempre falo, é vocês que puxa de mim, que ativa o Espírito Santo a liberar palavras, porque vocês caminham, tem mulheres nessa caminhada que caminham tão juntas, assim, mesmo estando distante, mesmo sem eu conhecer, mesmo estando em outro estado, que olha isso, como que ontem eu libero uma palavra dessa e o vaso da mulher quebra, e ela mandou a foto e tá traduzindo o que eu tô falando. O vaso está traduzindo o que eu estou falando. Eu estou falando de raízes do lado de fora, mas depois que ela entra por dentro também, irmãs, né? Então, assim, tá muito nítido. Eu vou deixar a foto aqui. É algo assim. Você fala, Deus, como que o Senhor fala? Tudo fala, tudo fala. Porque a Bíblia diz que se não tiver quem fala, até as pedras vai clamar. E esse daí, até os vasos, está mostrando para a gente que, olha, limpa, rompa, expande, porque o vaso, se você deixar o pecado, vai te destruir. Então, assim, tremendo, tremendo. Recebi vários outros testemunhos de mulheres caminhando já na mesma linha de pensamento, daquilo que Deus já tinha falado, mulheres me falando, olha, Deus já tinha me falado das dracmas, ó, Deus já tinha me falado da mente iluminada. Gente, eu fico maravilhada, eu fico maravilhada. Eu sou muito grata e eu tenho tentado ter cada vez mais responsabilidade com o que eu falo e responsabilidade com a vida de vocês, porque é um mover tão maravilhoso que só quem vive e quem recebe, quem quer, é que realmente sabe o que eu estou falando. Então, um beijo, fiquem com Deus, escutem a canção, não deixa de escutar, não deixa de cantar, que ela seja assim um clamor para você, dizendo para o Senhor e vamos juntas, com a graça de Deus. Um beijo, fiquem com Deus, até mais.